O mundo odeia você. Vamos orar. Pai, nos dê graça diante da Tua palavra nesta manhã, de ouvirmos o Teu falar, Senhor. Fale aos nossos corações, que sejamos instruídos, disciplinados, exortados, animados, alegrados por Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, por favor. Vamos terminar o capítulo 15 e vamos iniciar o capítulo 16. Abra, por favor, capítulo 15 de João. Façamos a leitura do versículo 18 até o final do capítulo 15 e aí a gente adentra o capítulo 16, vamos até o versículo 4. Diz assim o texto sagrado: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Nós estamos num contexto aqui da, quem sabe, a caminhada de Jesus com mais 11 homens saindo do cenáculo. E Jesus deixou um mandamento para os seus discípulos, aqueles discípulos do relato bíblico que nós estamos estudando, e para nós, seus discípulos vivos hoje. E a ordem, o mandamento é, versículo 17, eu dou uma ordem a vocês: amem-se uns aos outros. Esta é uma das marcas distintivas dos discípulos seguidores de Jesus Cristo, aqueles que se identificam como cristãos. Nós somos capazes de amar uns aos outros, não porque amamos uns aos outros por nós mesmos, mas porque, em primeiro lugar, o Deus nos amou, e assim nós podemos amar a Deus e amar uns aos outros. Quem ama a Deus, ama aqueles que amam a Deus. Esse é o clima, esse é o ambiente da comunidade dos discípulos. Mas saibam de uma coisa: no mundo não há somente pessoas ou grupos de pessoas que amam a Deus e se amam mutuamente. No mundo há pessoas e comunidades de pessoas que odeiam a Deus, e por isso odeiam todos aqueles que amam a Deus. O mundo odeia você e eu que amamos a Deus. Você ama a Deus, você está sendo odiado pelo mundo. Mas não foi eu que disse. Não é algo que nós estamos experimentando e nós concluímos: é verdade, hein? Nós estamos amando a Deus. E você está percebendo como o mundo está te odiando? Como o mundo está nos odiando? Não. Quem disse isso? O nosso Senhor Jesus disse que seria assim. O mundo nos odeia. Mas hoje não é uma explicação tipo 5 passos de como que um cristão torna o mundo dos ímpios um inferno. Como que você leva a sua vida para que você faça com que o mundo te odeie? Então você se prepara para isso. Então, eu vou elaborar aqui 5 passos de como o mundo vai me odiar, ou vai passar a me odiar mais.
Não é para você acordar amanhã, na segunda-feira, e planejar assim: como que eu vou estragar a vida daqueles ímpios que convivem comigo para eles continuarem me odiando? Não é isso. O mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir, o mundo vai te injuriar pelo que você ama. Não por algo que você faz naturalmente ou por quem você é naturalmente. Pelos seus gostos naturais, por exemplo. Eu gosto de carne mal passada, o mundo me odeia por causa disso. Eu sou palmeirense. Olha, tem pessoa que não gosta de mim porque eu sou palmeirense. Tudo bem, mas não é por isso que o mundo vai odiar você. Eu não gosto de tomar banho no frio. Vocês tomaram banho hoje, né? Não é por causa disso que o mundo vai odiar você. Apesar de que alguns adolescentes não gostam de tomar muito banho, né? Os papais têm que cuidar disso também. Mas não é por causa disso que o mundo vai odiar você. O mundo vai te odiar porque você ama a Deus. É o seu amor a Jesus Cristo que provoca e atiça o ódio do mundo por você. E eu preciso esclarecer a você qual que é o significado do termo mundo aqui nesta passagem. Aqui não é um mundo criado. O mundo criado, a criação de Deus é boa. Aliás, quando Deus fez o mundo, Ele viu no final de tudo que era muito bom. Não é o mundo criado. O mundo que Jesus está falando aqui é tudo na boa criação de Deus, que foi corrompido pelo pecado e foi redirecionado para longe de Deus e de suas bênçãos espirituais. E este mundo ímpio, ou o mundo de impiedade que Jesus está se referindo aqui, é composto por pessoas pecadoras ímpias e suas ideologias contra Deus e contra os princípios de Deus. Esse mundo que Deus está dizendo, pessoas ímpias, que têm um foco, que têm ideologias, que têm princípios que vão contra Deus e contra os princípios de Deus. E também este mundo é composto por seres sobrenaturais a serviço do inimigo das nossas almas, Satanás, o príncipe deste mundo. É dessa forma que Jesus está mostrando para você e para mim sobre o mundo. Esse mundo odeia vocês. Comunidades de pessoas ímpias, o inimigo e seus anjos caídos odeiam você e a mim. E esta era a nossa realidade de pertencimento, quer você admita ou não. Desde o nascimento até o momento em que Jesus nos chamou e nos salvou para Ele, nós tínhamos este mundo como o nosso lar. O nosso nome não era outro senão mundanos. Um teólogo do passado já disse que mundanismo, em termos simples, é o que faz os caminhos de Deus os caminhos do mundo parecerem normais e os caminhos de Deus parecerem estranhos. Agora você olha para o passado, lembra do seu passado enquanto mundano. Os caminhos de Deus eram estranhos para você e os caminhos do mundo eram normais. Mas a partir do momento em que Jesus te salvou, os caminhos do mundo passaram a ser estranhos para você e os caminhos de Deus passaram a ser normais para você. Isso é mundanismo. Mas a partir do momento em que Cristo nos salva, Ele muda os nossos amores, centralizados e balizados agora em nosso amor maior por Ele, Jesus. Muda a nossa maneira de pensar. Os seus amores, aquilo que você passa a gostar, muda de foco. Os seus prazeres agora são outros, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós experimentamos o ódio do mundo por causa do nosso amor a Deus. Eu dividi o sermão em 3 partes, então, para nós agora percorrermos os versículos, e essas 3 partes são resumidas em 3 perguntas. Primeira pergunta: por que o mundo odeia os discípulos de Jesus? Do 18 ao 25. E dentro do 18 ao 25 nós vamos ver 4 razões por que o mundo odeia os discípulos de Jesus. Segunda pergunta: por que os discípulos devem testemunhar apesar do ódio e perseguição do mundo? Versículo 26 e 27. E a terceira e última pergunta é: por que os discípulos precisam saber que são odiados? Iniciando o capítulo 16, de 1 a 4. Primeira pergunta: por que o mundo odeia os discípulos de Jesus? Nós conseguimos identificar aqui 4 razões bem claras por que o mundo odeia os discípulos, e Jesus nos mostra isso bem claramente. Primeira razão: porque primeiro o mundo odiou a Jesus. Versículo 18: se o mundo vos odeia, se o mundo odeia vocês, Jesus está dizendo: ei, saibam que primeiro o mundo odiou
a mim. O ódio do mundo por você, discípulo de Jesus, é o ódio que começa primeiro contra Jesus e alcança você. Não se odeia os discípulos de Jesus por causa dos discípulos de Jesus. Odeia-se os discípulos de Jesus por causa de Jesus. Reflita comigo no seguinte: você está sendo perseguido, odiado na sua família, quem sabe, no seu trabalho, na escola, na faculdade, como resultado do ódio do mundo contra o Deus que você ama, Jesus. Por você se declarar cristão, você passa a ser odiado. Não é porque você se declara corintiano, não é porque você gosta de açaí com leite condensado, não é porque você gosta de dormir com o pé para fora da coberta, não é nada disso. Mas a partir do momento que você levanta a bandeira e diz, eu sou cristão, vem a perseguição. Por quê? Porque o mundo primeiro odeia o Deus que você diz que ama, Jesus. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa perseguição, esse ódio tem aumentado. E ele diz o seguinte: hoje nós estamos vivendo o crescimento espantoso da cristofobia. A religião mais perseguida no mundo é a cristã. O mundo ainda odeia a Cristo, por isso persegue Cristo na igreja. E Jesus está dizendo, por causa de mim, é por causa do meu Espírito em você, é por causa das minhas virtudes reveladas em você, é por causa da minha vida em você, é por causa da minha cruz, é por causa da minha palavra, é por causa do meu nome que você está sendo odiado, perseguido, injuriado. Tem tudo a ver com o cântico que nós cantamos agora há pouco, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, nesse meu viver aqui na terra, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, essa é a sua nova vida. A partir do momento que você tem uma nova vida em Cristo Jesus, você vive em Cristo e por Cristo e revelando Cristo ao mundo. Se você ama Jesus, será odiado pelo mundo, porque o mundo odeia Jesus. Não há confusão, não há zona neutra, não há incerteza. E isto nos conduz à segunda razão. Por que o mundo odeia ao discípulo de Jesus? Segunda razão, porque não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Versículo 19. Se fosseis do mundo, Jesus diz, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus está dizendo que a comunidade dos discípulos dele, a igreja, eu e você que amamos a Jesus e vivemos para ele neste mundo, não somos mais do mundo, somos de outro dono. Nós não somos propriedades do mundo. E Jesus mostra que se você pertencesse ao mundo, você seria amado pelo mundo, pelos ímpios, pelo sistema maligno. Você lembra quando você era ímpio, quando você era mundano? Você era querido nas rodas de impiedade. Mas a partir do momento em que você tem uma nova vida em Cristo Jesus e você se posiciona como crente, cristão, as pessoas falam, que estranho. Não é mais o Rodrigo de outrora. O Rodrigo lá da escola fazia tanta coisa feia. O fulano não é mais o nosso amigo. Porque você se identifica como cristão, porque você não é mais deste mundo. E por que você não pertence mais ao mundo? Porque Cristo te escolheu, Cristo arrancou você do mundo com raiz e tudo, tirou você das garras do domínio do império das trevas. O seu dono agora é outro, você pertence a Cristo, agora você tem um outro dono, a sua realidade de existência é outra, você é propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Você é uma nova criatura. É por isso que o mundo odeia você, porque você pertence àquele que o mundo odeia. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Há uma diferença e há um abismo
entre a igreja e o mundo, entre os discípulos e os ímpios. Deve haver uma diferença de postura, de comportamento entre discípulos e mundanos. Agora veja sob a seguinte perspectiva: após Jesus escolher você para Ele, Ele muda as suas motivações. Você não é mais do mundo, mas não sendo do mundo, você não vive mais com aquele gostinho, fala, poxa, por quê? Eu queria tanto continuar sendo do mundo. Quando Jesus te escolheu do mundo e você agora passa a ser propriedade exclusiva de Deus, Ele não coloca você de castigo, você fica emburrado, fala, não queria isso, não era o que eu queria. Quando Jesus te escolheu do mundo, Ele mudou as suas motivações, os seus prazeres, os seus amores. Ele faz você descobrir e experimentar outros prazeres na vida. Hoje você ama determinadas coisas que quando você estava no mundo e pertencia ao mundo, você odiava, você desprezava, você zombava. Coisas que quando você pertencia ao mundo, estas coisas não faziam nenhum sentido para você. Você se lembra disso? Quando você via pessoas devotas ao Senhor Jesus Cristo, quem sabe você mundano, você zombava, você falava, o que é isso? A pessoa está perdendo tempo. Que Deus, que nada, isso eu não quero. Mas hoje você ama Jesus. Aquilo que você desprezava e odiava outrora, agora os seus amores são transformados e convertidos. Os seus prazeres agora são direcionados a Deus. E você ama Deus e você vive para Deus por prazer, com alegria. Não como um menino birrento. Vou viver para Deus. Você tem prazer nessa vida porque Ele está mudando o seu e o meu prazer, os nossos amores. Porque Jesus escolheu você. Tudo que você ama passou a ter um novo sentido e propósito. Por causa de Cristo na sua vida, hoje você ama o que outrora você desprezava. Porque hoje você é dele, você não é mais do mundo. O seu status hoje é de peregrino, é de forasteiro, não é de cidadão do mundo, mas é de cidadão do céu. Há evidências, meu irmão, minha irmã, de que você é de Cristo. Há evidências, não estou perguntando para você se há evidências, estou declarando, há evidências na sua vida de que você é de Cristo. E o que esperar então do mundo, senão ódio, justamente porque você não é mais do mundo? Não se conforma com o mundo, não entra na fila dos prazeres do mundo, não bebe da cultura do mundo, não segue exemplos mundanos, não se veste com o mundo. O que esperar do mundo? Ódio contra você, porque você não é mais do mundo. E deixa eu te falar uma coisa, mas não é para você ficar bravo comigo não, por favor. Você é estranho, você é esquisito, você é esquisita. Mas você é estranho, você é esquisito para o mundo, vivendo como um crente piedoso. Declara para mim também, Rodrigo, você é esquisito. Você é estranhão, desse tamanhão. Sim, eu sou estranho, nós somos esquisitos para o mundo. Nós somos estranhos para o mundo. O mundo gostaria que você fosse de um jeito, mas você não é. Então você passa a ser odiado pelos ímpios. Terceira razão. Por que os discípulos são odiados pelo mundo? Primeiro, porque primeiro odiou o nosso Senhor. Segundo, porque nós não somos do mundo. Terceiro, porque somos servos daquele que é odiado. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O Senhor está fazendo os discípulos lembrarem daquilo que Ele falou algumas horas atrás, quando Ele estava lavando os pés dos discípulos. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Vocês acham que eu vou sofrer e ser perseguido e vocês vão ficar exaltados? Jesus está dizendo, eu fui perseguido. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Me perseguiram, eu como Senhor. Vocês que são servos, serão naturalmente perseguidos. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Da mesma forma que os ímpios odeiam a Jesus, que é Senhor, também odiarão e perseguirão aqueles que são servos de Jesus, porque se identificam e vivem como servos de Jesus. Você já parou para pensar, por exemplo, qual foi o cerne do ódio e da perseguição dos ímpios, direcionados ao apóstolo Pedro, que levaram ele a
negar Jesus naquele momento, lá na casa do sumo sacerdote? Você já parou para pensar? As pessoas ali, elas não falaram assim: ah, Pedro, você é feio, hein? Ah, Pedro, você é explosivo demais. Ah, Pedro, você é 8 ou 80. Foram essas as palavras direcionadas de ódio e perseguição contra Pedro naquele momento? Todas as palavras dirigidas a Pedro ali, no quintal da casa do sumo sacerdote, naquele momento, vinculavam de alguma forma Pedro a Jesus. Você estava com Jesus? Não. Você fala como Jesus? Não. Você é um dos seguidores de Jesus? Não. Queridos, nós vivemos no limiar deste ódio e perseguição o tempo todo, se somos servos de Jesus, se nos identificamos e vivemos como cristãos. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus fortaleça a nossa convicção a cada dia, para nós não negarmos o nosso Senhor neste mundo e continuarmos erguendo a bandeira, não somente vestindo uma camisa, eu sou de Jesus, mas de fato vivendo como crentes neste mundo. Senhor, nos mantenha na caminhada pela fé, apesar do ódio, perseguição, injúria do mundo contra nós. E o apóstolo Pedro aprendeu, com muito sofrimento, que é glorioso padecer pelo nome de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, ele aprendeu dizendo: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Glorifiquem a Deus com esse nome. Qual nome? O nome de ser crente, de ser cristão. Pedro aprendeu. Viver para o Senhor, apesar do ódio e perseguição do mundo. 1 Pedro 4,16. Continuando então, vejam que Jesus também apresenta uma palavra de esperança e de estímulo para os seus discípulos. Mesmo diante desta situação de hostilidade, de ódio, de perseguição, o mundo contra os seguidores de Jesus, o nosso Senhor nos encoraja a nós não desanimarmos e não ficarmos inativos. Olha só o finalzinho do versículo 20, o que ele diz? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que Jesus está dizendo? Continuem falando da minha palavra. Mas o mundo odeia a gente, Senhor. Continue falando, sabe por quê? Porque no mundo de ódio existem aqueles que vão deixar de odiar a Jesus e a vocês, e vão receber a palavra de Jesus e vão ser salvos. É isso que Jesus está dizendo. Olha o encorajamento de Jesus está dizendo. Jesus não está falando para os 11 assim: o mundo vai odiar vocês, hein? Se tranquem todos numa casa e esperem a morte. Jesus ele fala assim: o mundo vai odiar vocês, mas continuem falando da minha palavra, porque lá no mundo há pessoas que vão guardar a minha palavra, assim como vocês guardaram. Continuem. Os discípulos começaram a serem encorajados, e esses apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo, falando do nome, falando do caminho, falando do Nazareno. Eles viviam para Jesus, eles falavam de Jesus, eles sangravam por Jesus. Jesus está dizendo: mesmo odiados e perseguidos, continuem vivendo e falando de mim, porque aquele que é meu guardará a minha palavra. Fale da minha palavra, do meu evangelho, e aquele que for o meu escolhido guardará a minha palavra, que será proferida por vocês. E esse que guardar a minha palavra vai passar a ser odiado. Quarta razão, porque o mundo odeia os discípulos de Jesus, porque o mundo não conhece a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, vamos até o 25. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Mas Jesus está dizendo dele ou do Pai? Dos dois. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia o Pai. E Filipe falou: mas Senhor, mostra o Pai. Aí Jesus falou: mas Filipe, eu já falei para você, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me odeia, odeia a Deus, porque eu sou Deus. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera,
nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqui, ó, presta atenção. Não é que eles, os judeus, né, na época, não teriam pecado algum se Jesus não tivesse diante deles. Jesus não está dizendo assim, ó, se não tivesse vindo, eles não seriam pecadores. Não, não é isso. A vinda de Jesus aflorou a rejeição à própria revelação divina diante deles. E os religiosos da época preferiram as trevas ao invés da luz. Quando Jesus se apresentou diante deles, eles rejeitaram a revelação de Deus diante deles, que eles viram. E eles viram, sabe o que? Versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Ou seja, Jesus está dizendo, eles viram a manifestação divina através da minha pessoa. Eles viram milagres sendo realizados por mim. Eles viram as palavras da minha boca vindas da parte do Pai. Mas eles rejeitaram. Por isso eles pecaram obstinadamente, teimosamente. Eles viram em mim, mas não viram. Eles viram o que eu fiz, mas não viram Deus em mim. Pecado de rejeição. A luz esteve no mundo, mas os seus o rejeitaram e preferiram as trevas. É isso que Jesus está dizendo. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Quando Jesus diz a palavra escrita na sua lei, Jesus está dizendo assim, ó, a própria lei que os judeus defendem com unhas e dentes, fala isso aqui, ó, Salmo 69. Odiaram-me sem motivo, com relação ao Messias, com relação ao aquele que, o Salvador da nação de Israel, foi odiado sem motivo. E Jesus está dizendo, na própria lei que eles leem e defendem, eles não enxergam isso. E a própria lei condena a postura deles. Jesus escancara aqui o pecado dos incrédulos, do mundo que odeia ele. O pecado, presta atenção, o pecado dos incrédulos é não conhecer Deus porque rejeitam a Jesus, o Filho. Muitos declaram, eu sei quem é Deus. Você já ouve as pessoas falar, não, eu sei quem é Deus. Deus é criador, não. Nossa, eu rezo a Deus todo dia. Eu acredito que Deus existe. Mas as pessoas não veem Deus em Jesus. O mundo não vê que toda a obra e a revelação de Deus estão contidas no seu Filho Jesus. Você é odiado pelo mundo porque Deus abriu os seus olhos e então você passou a ver em Jesus todo o ser de Deus. E você conhece a Deus por causa de Jesus e está crescentemente, gradativamente amando a Deus por causa de Jesus. O mundo vai odiar um discípulo de Jesus porque não conseguem enxergar o que um discípulo enxerga em Jesus. Você enxerga Deus em Jesus, o mundo não enxerga Deus em Jesus. Por isso ele odeia você, porque odeia o Pai, porque odeia o Filho. E após Jesus apresentar as razões por que o mundo odeia os seus discípulos, agora nós vamos ver que o nosso Senhor esclarece por que os seus discípulos devem testemunhar apesar do ódio e perseguição do mundo. Jesus está dizendo, testemunhem, falem, proclamem, vivam apesar do ódio e perseguição do mundo. A segunda pergunta, por que os discípulos devem testemunhar a despeito do ódio e perseguição do mundo? Versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Apesar do mundo odiar e perseguir os discípulos não podem dar um passo atrás e dizer assim, ah é? Vocês odeiam o meu Senhor? Ah é? Vocês vão me rejeitar? Ah é? Vocês não querem o meu Jesus, então que se lasquem, vão todos para o inferno. Jesus não está dizendo isso. Observe que apesar de tanto ódio, nós, discípulos de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo neste mundo que tanto odeia o nosso Cristo. Mas antes de nós, e muito mais intensamente, sabe quem que dá testemunho de Jesus no mundo? O Espírito. Jesus fala, o Espírito da verdade.
O Espírito da verdade, irmãos, em certa medida e com um propósito soberano, ele não deixa a consciência humana em paz tranquila. O Espírito da verdade continua testemunhando da verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre os homens, sobre a criação. O Espírito age no mundo testemunhando de Cristo, do Filho. Conforme o pastor Jonas Madureira ensina com muito brilhantismo, qual é a obra, a missão do Espírito? A missão do Espírito não é fazer, diz ele, coceguinhas em você, ou fazer você rodopiar aqui. A obra do Espírito é tornar Jesus visível no mundo. O Espírito Santo não é um parque de diversões para pessoas estressadas, com suas vidas infelizes e medíocres. O Espírito Santo tem uma missão cósmica de fazer Cristo visível no mundo inteiro, na ausência corpórea do ressurreto neste mundo. Nunca o mundo vai ficar sem saber de Jesus. Nunca o mundo vai deixar de ouvir sobre Jesus. Nunca o mundo vai deixar de ouvir sobre as obras e a pessoa de Cristo Jesus. Nunca. Até o último dia da existência material. Nunca. O Espírito revela Jesus, o Espírito testemunha de Jesus e Deus. E o Espírito usa você e eu, discípulos dele, para nós também testemunharmos de Cristo no mundo e para o mundo. Sabe quem vai continuar dizendo e falando e proclamando e vivendo sobre Cristo, de Cristo nesse mundo até o último dia? A igreja, coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja? A igreja é a representação de Cristo no mundo. Revela Cristo no mundo, não deixa nenhum ímpio em paz no mundo. Você já parou para pensar nisso? A igreja revela, testemunha de Cristo pelo poder e o agir do Espírito Santo, falando para o mundo: Jesus reina, Jesus vive, Jesus é Senhor, arrependam-se, o fim está próximo. Se você está proclamando o Evangelho e vivendo segundo o que você proclama, obviamente, meu irmão, minha irmã, o mundo está odiando você. Esqueça a zona de conforto. Sinto te frustrar. Esqueça o anonimato. Esqueça uma trajetória de vida sem aflição. Você está sendo e será odiado pelo mundo. Terceira e última pergunta: por que os discípulos precisam saber que são odiados? Por que Jesus faz questão de revelar isso para você tão claramente? Ele não deu rodeios, queria falar uma coisa para vocês, mas assim, olha, não vai ser legal a vida de vocês, olha, eu estou até sem jeito de falar. Qual que é a resposta de Jesus a essa pergunta? Por que os discípulos precisam saber que são odiados? Porque senão os discípulos ficariam escandalizados. Jesus, ele elimina o fator surpresa aqui. Ele detalha, inclusive com alguns exemplos, de como se dará a prática deste ódio, da violência contra os discípulos. Ele deixa muito bem claro, versículo 1 do 16: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, para que vocês não fiquem escandalizados. Eles vos expulsarão das sinagogas. Vão expulsar da sinagoga? Não vamos mais fazer parte da religiosidade judaica? Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará fazer isso tributo a Deus, adoração a Deus, culto a Deus. Matar. Versículo 3: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Jesus está dizendo igual a mãe falar para você assim: eu não falei que você ia machucar. Você se machucou, viu como eu estou certa? A mãe fala isso, né? Jesus está dizendo, quando acontecer a perseguição, o ódio, a injúria contra você, você vai se lembrar: é verdade, meu Senhor disse isso, que essas coisas aconteceriam.
É curioso, nós, discípulos de Jesus, nós precisamos saber do ódio do mundo contra nós por causa de Cristo, porque quando a manifestação do ódio acontecer, a gente não se espante, a gente não se escandalize, a gente fala, que horror, o que estão fazendo com a gente? Olha o que estão falando de Jesus, meu Deus, cruzes. Meus irmãos, isso não deve nos escandalizar. Jesus disse que seria assim. Quando, por exemplo, tripudiam, debocham, zombam de Jesus na internet, na televisão, numas conversas que você participa, e falam mal de Jesus, e brincam e debocham com Jesus. Por exemplo, em 2019, o grupo de teatro chamado Porta dos Fundos publicou um filme no Natal, sobre a primeira tentação de Jesus. Aquilo lá foi nojento. Não deixa de ser nojento, não deixa de ser indignante para nós. Mas as coisas são assim. A gente conclui então, o que nós podemos esperar do mundo se não ódio, perseguição, zombaria, deboche e toda a lista de sacrilégio contra o nosso Senhor? O que esperar do mundo? O nosso Senhor Jesus não quer que a gente saque da espada e vá arrancando a cabeça de todo mundo que é contra o nosso Senhor. Jesus, Ele centra a nossa alma, Ele nos dá serenidade, para nós termos a cosmovisão correta dos acontecimentos no mundo. Jesus deixa bem claro, olhem só, o mundo vai odiar vocês. Sabe o que o mundo vai fazer? Os ímpios vão expulsar vocês das sinagogas. Os ímpios vão tentar tirar a gente daqui, para impedir nós congregarmos e adorarmos a Jesus Cristo. Ei, isso pode acontecer. Mas esteja preparado. O sistema mundano vai atrapalhar nós adorarmos a Jesus Cristo e testemunharmos de Cristo do mundo. Isso, Jesus disse, vai acontecer. E o que nós fazemos? Nós precisamos estar cientes disso e vivendo para Jesus, e continuar testemunhando de Jesus. E mais do que isso, vem a hora em que todo o que matar você, vão achar que estão fazendo isso para Deus. A religiosidade do mundo vai matar cristãos, achando que está fazendo isso para Deus, para o Deus deles. A história mostra que mulheres cristãs grávidas foram lançadas a leões, e esses leões devoravam seus bebês nas suas barrigas, porque elas amavam a Jesus. A história mostra que crianças, velhos, homens, mulheres, eles tementes a Deus, eles padeceram toda sorte de tortura e crueldade, violência que você possa imaginar, porque eles amavam a Jesus. Jesus, como que abre o jogo, Ele deixa bem claro que se você ama a Ele, você será odiado pelo mundo, e este ódio poderá vir em forma de intensa violência, perseguição, injúria e até morte. Você está disposto a isso? A quem sabe colocar a cabeça no tronco? E sua vida ser tirada por uma guilhotina? Porque você declara que é cristão e que ama Jesus e que não renuncia à sua fé? Você há de convir comigo que os nossos tempos hoje estão bem mais amenos para nós. Mas isso não quer dizer que nós devamos baixar a guarda. A perseguição continua, o mundo continua odiando a Cristo e os seus discípulos. Meu irmão, minha irmã, continue firme, convicto da sua fé no Senhor Jesus Cristo. A razão para Jesus esclarecer sobre o ódio do mundo contra os discípulos é para que os seus discípulos se lembrem das palavras dele e estejam preparados para lidar com o ódio do mundo, não negando a fé em Jesus.
É para isso que Jesus está dizendo. Continue vivendo, proclamando o seu Senhor Jesus Cristo. Eu concluo então dizendo que o propósito da palavra nesta manhã não é fazer com que você saia daqui cabisbaixo, sem esperança, com pavor do mundo porque o mundo te odeia, quem sabe choramingando pelo canto, eu sou odiado, eu sou perseguido, eu sou injuriado, não é isso que eu queria para mim. Não é isso. Não, a palavra não é com esta aplicação. Nosso Senhor Jesus, através do seu Espírito, injeta ânimo nas nossas almas, para nós continuarmos em alegre fidelidade ao dono e Senhor e Salvador das nossas vidas, não importando as oposições, o ódio, a injúria, a perseguição que o mundo direciona contra nós. Continue perseverante e alegre. Foi isso que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos e fala nesta manhã em Mateus 5, versículo 11, versículo 12. E assim nós encerramos. O que o Senhor Jesus diz? O mundo vai odiar vocês. E o que o Senhor Jesus diz? Bem-aventurados são quando por minha causa vocês forem insultados e perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vocês, vocês são bem-aventurados. Igreja, nós precisamos aprender. O que é ser bem-aventurado? É quão verdadeiramente feliz é. Você pode trocar a palavra bem-aventurado pela expressão quão verdadeiramente feliz é. Então vamos lá. Quão verdadeiramente felizes são vocês quando por minha causa vos insultarem vocês, perseguirem vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês. Versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! Não espere aplauso do mundo. Viva para Jesus. E o seu galardão já está garantido, reservado para você nos céus. Ainda que isso acabe, ainda que nosso corpo vá embora pelo martírio, quem sabe, pela morte, pela prisão, mas a nossa alma, e teremos um corpo glorificado na eternidade, para vivermos para sempre com o nosso Senhor. Porque, pois, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que Jesus está dizendo? Nós não somos os primeiros. Há perseguição do povo de Deus desde sempre. Você não é o primeiro e não será o último. Portanto, continue, persevere. Você e eu estamos preparados para lidar com o ódio que o mundo nutre contra o nosso Senhor e contra nós, e nós vivemos de fato como verdadeiramente felizes, como bem-aventurados? A nossa postura então, para encerrar, deve ser rejeitar, abominar mais e mais o que o mundo ama, ou seja, o pecado. Rejeite o pecado e a vida de pecaminosidade, meu irmão, minha irmã. Viva em santidade. E passe a amar cada vez mais o que o mundo odeia e rejeita: Jesus. Por quem, se preciso for, nós entregamos a nossa vida. Que Ele nos fortaleça, nos capacite e nos anime na caminhada. Porque é glorioso, igreja, é glorioso. No nome de Jesus. Amém.